Ok. Muito bem, amigos. Vamos conversar um pouquinho aqui, os amigos que estão nos acompanhando pela internet. Algumas experiências que a gente tem visto, vivenciado e que podem ser úteis. Antes de início, eu queria contar a minha própria experiência, que foi no meu país, Peru. Eu tinha 16 anos, mais ou menos, e eu comecei a ter alguns fenômenos, observar seres espirituais, sair do corpo, e um amigo me emprestou o livro dos médiuns. Para mim foi genial, porque no meu país não existia nenhum centro espírita. Então, foi meu primeiro contato com Allan Kardec através do livro dos médiuns. Eu tinha muito forte, acho que ainda tenho, a questão de estar lúcido durante o sonho. Isso foi muito marcante. Então, quando eu li o livro dos médiuns, eu achei tão genial isto, porque os fenômenos que eu estava vivenciando, alguém em outro continente já tinha pesquisado em outro século com outras pessoas, né? Então isso eu achei fantástico. Como não tinha mais livros traduzidos ao espanhol, foi que eu voltei a ler o livro dos médiuns pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta vez, pela quinta vez. 5 vezes eu li o livro dos médiuns, né? É interessante isto, eu comento, porque naquela época a situação do meu país, que é o Peru, estava tão grave. Nós tínhamos o terrorismo, nós tínhamos a situação caótica da nação, a inflação era disparada, né? E nós tínhamos, eu lembro, na livraria, a única que tinha na minha cidade, Arequipa, tinha chegado o livro dos médiuns. E eu fui na... Perdão, livro dos espíritos. Alguém tinha traduzido, uma editora argentina, acho, e estava na livraria da cidade. Eu passava pela livraria e eu via o livro dos espíritos lá. O valor do livro era equivalente a meio salário mínimo. Um livro dos espíritos, meio salário mínimo. E eu era estudante, né? Então, não trabalhava. E eu, assim, paquerava o livro dos espíritos, né? E nessa época, você não podia folhear o livro, né? Então, eu entrava na livraria, olhava o livro dos espíritos, assim, tentava olhar uma perguntinha, porque no livro dos médiuns fazia referência ao livro dos espíritos, né? Mas eu não sabia como era o livro dos espíritos. Na época, não tinha internet. Hoje que você baixa PDF, você tem acesso fácil, mas naquela época. Então eu olhava na livraria, dava uma olhadinha assim, já vi o livreiro que me olhava, né? Que queria ver uma perguntinha, o que falava o tal livro dos espíritos. É uma dificuldade, era tão grande. Um amigo nosso viajou ao Brasil, trouxe o ESD, o estudo sistematizado. Nós montamos em nosso grupo o ESD, né? E na prática tivemos um problema. No terceiro mês tínhamos um número grande de desistência. No primeiro mês, né, as pessoas estavam, no segundo mês também, mas no terceiro a desistência. A metade, no quarto mês já não tinha quase ninguém. Então, o que nós elaboramos foi um curso chamado Doutrina Espírita para Principiantes. Com esse material, em 8 aulas, foi que nós conseguimos, pela primeira vez, nós termos uma turma que começou e terminou. Em 8 aulas, uma por semana, 2 meses, porque percebemos que muita gente frequentava o centro, quero saber o que aconteceu com a minha mãe, onde que está, e o que fui na outra vida, assim, perguntas básicas. E um curso longo de 3 anos não espantava, né, as pessoas, né? Então, um curso curto era fundamental. Assim que surgiu nosso livro, Doutrina Espírita para Principiantes, né? Então, eu estou comentando algumas dessas experiências, né, das nossas dificuldades na América Latina. Um amigo nosso veio de São Paulo, trouxe, me lembro, um jornal chamado Folha Espírita, da doutora Marlene Nobre, né, naquela época. Eu vi um jornal, era espírita, um jornal espírita, eu não acreditava, né? Isso é incrível. E ele me disse, vou te emprestar por um dia. Uma maldade. Aí um dia, tudo bem, eu fui correndo, fui tirar xerox de cada pedacinho do jornal, cada pedacinho dos 2 lados, tirando xerox,
E depois fui juntando com fita adesiva, né? Para ter o jornal, né? Uma cópia, né? Completo, né? E no nosso grupo a gente até copiou todo o jornal, né? As pessoas falam, puxa, que legal, mas a gente não entende português, né? Mas tudo bem, imagina o que significa assim e tal. Né? Nós essas eram as nossas experiências, da dificuldade de ter contato com o conteúdo espírita. E mais ainda, eu me lembro no nosso pequeno grupo, nós montamos em casa, minha mãe, meus amigos da faculdade, né? Nós começamos nosso pequeno grupo, e aí a experiência foi esta. Começamos a ler, a estudar, e diz, segundo o livro dos médiuns, que qualquer grupo com 1 ano de estudo já pode começar a prática mediúnica, entre os mais preparados, mas lógico que estão estudando mesmo, né? Então nós começamos nosso primeiro grupo esperando fazer o primeiro ano, estudando todos juntos, né? E o interessante é que o grupo estava todo feliz, as pessoas aí lendo e tal, e nós descobrimos que o vizinho da casa do lado tinha se suicidado. E eu percebi que estávamos cometendo um erro. Que adianta a gente estudar aqui todos bem se não conseguimos chegar ao vizinho da casa do lado? Que, passando o muro, alguém está se matando. E a gente não leva a mensagem aqui. Aí eu percebi a importância fundamental da divulgação do Espiritismo. E mais ainda, do centro para fora. Porque muitas vezes a gente faz divulgação do centro para dentro. Mas fora do muro a gente não passa. Uma vez que eu percebi isso, eu falei com minha mãe, a gente tem que levar o Espiritismo, pelo menos as pessoas do bairro precisam conhecer o Espiritismo. Está se matando. Ou se matam diretamente. Tinha acabado de ler no Solar, do famoso suicídio indireto, né? Ou se mata indiretamente, com vícios, enfim, ou se mata, né, diretamente. Né? Então, o que a gente faz? E aí eu me lembro que surgiu a ideia, um companheiro nosso falou, a gente precisa fazer uma palestra pública. Luiz, vamos fazer uma palestra para as pessoas em geral saberem do Espiritismo. Eu falei, mas gente, éramos poucos, todos amigos da faculdade, todos eram rapazes na época. Minha mãe, e onde a gente vai conseguir recursos para alugar uma sala e tal, né? Aí um senhor que frequentava nos disse, Luiz, eu tenho um espaço, um condomínio, eu consigo o espaço, você prepare-se uns 2 meses, né? Estuda alguma coisa e vamos sair com folhetos, cartazes, para as pessoas em geral conhecerem o Espiritismo. Né? Então tá, vamos lá. E eu fui falar com minha mãe, nessa época, e disse, mãe, vai ser minha primeira palestra. Eu nunca fiz uma palestra, porque a gente fazia reuniões em grupo, entre amigos. Nossas reuniões eram muito divertidas, porque a gente só dava gargalhada. Meus amigos eram os palhaços, e todo o tempo a gente só ria o Espiritismo, todo o tempo ríamos, né? De tudo achávamos graça. Mas palestra ao público, nunca tinha feito. Que situação! E eu falei, mãe, dá uma dica de como se faz palestra. Na época, vejam como é antigo, estamos falando do ano 90 e algo, 92, 93, que tinha aqueles papelógrafos, não sei se vocês lembram, né? Que tinha aquele negócio que não tinha PowerPoint, né? Aliás, os mais jovens não vão fazer ideia do que é isso, mas era um cavalete, não é isso? Que você girava um papel, escrevia, né? Girava o papel, né? Esse era o PowerPoint da época, né? Então, eu comecei a montar assim os primeiros desenhos e tal, né? E eu perguntei, mãe, alguma dica? Minha mãe me disse, eu tenho uma dica que me ensinaram. É o seguinte, se você está fazendo uma palestra e às vezes perde, né, a ideia, o fio, né? Como chama? Fio da meada. Perde o raciocínio. Tem uma dica. Você disse assim, me pode trazer um copinho de água? Então, aí a pessoa vai trazer um copinho de água e enquanto vai trazer, você lembra de novo, traz o copinho, você lembra, aí você continua. Essa é a dica. Pronto. Aí foi minha primeira palestra. Olha que interessante. Né? E no meio da palestra, um copinho de água. Aí eu ia um copinho de água. Continuei. Outro copinho de água. Gente, tanta água tomei nessa palestra. É impressionante a sede que deu. Mas o que eu queria comentar, o maior fato é o seguinte.
nós fizemos uns cartazes. E a gente falou, se a gente vai falar para a população de fora, nós precisamos um tema genérico. A gente não vai falar espiritismo, a doutrina, não sei, ninguém vai ir. Mas se a gente fala um tema que possa as pessoas terem interesse, vai chamar. Então nós escolhemos o tema vida depois da morte. Acho que as pessoas podem ter interesse. Inclusive eu me lembro que eu fiz uma relação de 40 itens e fui na faculdade, aos meus amigos da faculdade, que não eram nem espíritas, eu coloquei 40 itens, marque aqui quais são os 3 que você teria interesse de assistir uma palestra. Eles foram marcando. Eu coloquei sonhos, duendes, vida em outros planetas, cura, eu coloquei um monte de temas. E as pessoas ficam marcando, né? Os 2 mais eram cura, saúde espiritual, cura e tal, e o outro era vida depois da morte. Tinha também sonhos, pessoas têm muito interesse sobre sonhos. Então, esses eram os mais pedidos. Como vida depois da morte foi o mais votado, foi o tema da nossa palestra. Só que quando a gente fez os cartazes, onde vamos pendurar os cartazes, né? Porque não adianta ter cartaz. Hoje temos Facebook, tá para divulgar, mas na época, cartaz, xerox, e fomos procurar livrarias. E na época tinha muitas livrarias esotéricas, espiritualistas, a gente foi colocando nas livrarias os cartazes. Olha como é interessante, porque na mesma semana que a gente colocou os cartazes na livraria, uma jornalista de uma emissora de TV no Peru, ela queria fazer um programa de TV falando sobre vida depois da morte. E ela foi na livraria e encontrou cartaz, tinha um telefone, ligou, né? Eu atendi, e ele falou, olha, a gente viu que vocês vão fazer uma palestra e esse tema nós queremos no programa de TV. Alguém poderia ir? Eu falei, ué, eu mesmo vou, né? É interessante porque fui no programa, era de 1 hora, 30 minutos uma pessoa, 30 minutos eu. A outra pessoa não foi. Então eu tive 1 hora para falar na TV, em Rede Aberta, na cidade toda, né, em Lima. Lima tem 8 milhões de habitantes. Então a gente falou, e eu estava com 20 anos e falava quem vinha, né? Pouco que tinha lido, mas já a gente falando, né? E no final eu convidei as pessoas que quisessem saber mais, telefone, que nós temos um grupo de estudo, né? E tal. Quando eu cheguei em casa, minha mãe me disse, olha, o telefone não para de tocar. Já temos mais de 32 pessoas inscritas para vir. Não é possível. No sábado seguinte estava cheio, porque era o apartamento, né? Tinha tanta gente, estava aberta a porta. Era muita gente. Eu fiquei surpreso. Como tem gente interessada na questão. Às vezes o problema éramos nós que não saíamos. Mas pessoas interessadas tem. É lógico. Tem pessoas que vêm com acidez, meu filho morreu, onde que está? Outro, eu quero saber se vou arranjar Maria. N coisas tem. Mas dessas 30, umas 5 ou 4 realmente tinham interesse maior. E tinha uma pessoa que já tinha conhecido Allan Kardec, lia em casa sozinho, não sabia que tinha grupo. Né? Éramos nós que estávamos meio... Né? E aí se sumou a equipe. Então, essa experiência que estou comentando, que às vezes nós precisamos dar um passo afora, né? Porque senão a gente está aqui e fica muito cômodo. Né? Eu vou fazer uma autocrítica. É muito legal, mas ao mesmo tempo é cômodo. A gente fica aqui entre amigos, viram clubes, todo mundo feliz, todo mundo aqui, tá. Mas nossa tarefa, até vocês que foram por um projeto psíquico dos espíritos ingleses que atraíram vocês magneticamente, aqui não foi por acaso, porque poderiam ir a outro país, mas foi para aqui, para uma tarefa específica com a população daqui. Né? Talvez para seus filhos, netos, bisnetos, não sei. Mas eles foram que atraíram vocês para aqui por um projeto maior, para implantar aqui tarefas para atingir aos nossos irmãos ingleses. Acho a cidade linda, mas ficaria mais linda ainda se os nossos irmãos conhecessem a beleza do Evangelho. Né? Olha que legal. Porque aqui foi o que acho lindo aqui, por exemplo, na Inglaterra, é que um século antes de Lutero começar a fazer a reforma protestante, há um pioneiro anterior, que foi John Wycliffe.
John Wycliffe foi a primeira pessoa em traduzir a Bíblia a um outro idioma que não fosse o latim, que foi inglês. E John Wycliffe fez esse trabalho, que é o padre da reforma, pré-reformista, né? E assim que John Wycliffe faz isso, inspira a um outro sacerdote na Checoslováquia, o Jan Hus. O Jan Hus traduz ao checo. Só que a Inquisição pega Jan Hus e queima Jan Hus. Né? Jan Hus, Allan Kardec, John Wycliffe, Leon Denis. Então nós temos os grandes pioneiros, discípulos do Cristo, que já estiveram aqui, já esteve aqui na Inglaterra, já esteve lá na República Checa, né? Já estiveram. E a gente agora está chegando aqui, somos a segunda leva, vamos chamar assim, que está vindo aqui para novamente despertar o Evangelho. Né? Primeiro, grande tarefa, traduzir a Bíblia ao inglês. Olha que genial. Né? E isso fez o anglicanismo, logo depois vem, aqui temos a Irlanda, mais católica, enfim, as variantes. Mas agora a gente vem com o Espiritismo. Olha que fantástico. Foi um projeto lá do alto. Minha intuição é que são espíritos ingleses responsáveis pela evangelização tanto da ilha quanto das outras ilhas, que querem reencarnar, mas precisam ter uma base para reencarnar em lares espíritas ou espiritualistas, para implantar o Evangelho. Nós somos os intermediários, né? Nós que chegamos aqui, filhos, netos, bisnetos, mas nós somos os que estamos servindo de ponte. Por isso nos trouxeram. E aí, essa nova geração que virá, eles vêm para tocar, porque ainda nós trazemos o conceito brasileiro, né? Por isso que às vezes muitos companheiros dizem, puxa, não pega aqui, entre brasileiros é ótimo, mas porque esse modelo funcionou bem lá. Mas aqui, às vezes, os nossos irmãos ingleses não vai. Mas será a geração de espíritos ingleses reencarnando, eles que ajeitarão. Mas é fundamental que esses irmãos estejam próximos. Né? Estejam próximos. Agora aí é o desafio, aí com vocês. Né? Eu contei minha experiência do Peru, fazer eventos públicos, fazer eventos em inglês, fazer eventos, material em inglês. Né? Achei tão lindo os testemunhos de Jeová, levam seu papelzinho lá em inglês. Eu conto isso porque assim que a gente conheceu o Espiritismo, eu falei com meu amigo da faculdade, olha, vamos fazer o seguinte, vamos tirar xerox desse manualzinho de Espiritismo, de uma folha, né? Vamos ir lá na praça pública, em espanhol mesmo, nós fizemos, vamos lá tirar muito xerox e distribuir a todo mundo, com o endereço do centro. Tinha gente que rasgava, tinha gente que gostava, tinha os dobrava, né? Jogavam lá, mas tinha gente que levava. E foi graças a esse papelzinho, na época com xerox, que montamos o nosso grupo espírita. 5 ou 6 pessoas começaram a chegar. A gente recebeu o papelzinho e tal. A gente era tão ousado, disse, 20 anos. Né? Meu amigo da faculdade e eu fomos na praça, colocamos um manto, né? Lá no meio, colocamos os 5 livros espíritas, colocamos folhetinhos e a gente distribuindo espiritismo para todo lado, para todo lado. Todas as pessoas passaram, o que é isso? É uma filosofia que fala da vida depois da morte. Então, que legal. Então, a gente distribuindo, panfletando, né? Porque o objetivo era esse, é levar o espiritismo para o local, né? E só para não me esticar mais. Lá na minha cidade, um companheiro passou, a mãe tinha morto, olha que detalhe, tinha desencarnado a mãe, e ele era jornalista. Então, ele sentia muita falta da mãe, e quando passou, pegou um folheto e disse, puxa, vocês falam de vida depois da morte, como é que é isso? A gente começou a conversar. Olha, eu tenho um programa de rádio, posso convidar vocês para falar? Pode. A gente foi no programa de rádio. E no programa de rádio, a gente teve uma entrevista, teve muitas ligações de telefone, e ele falou, vamos convidar você a próxima semana. E a próxima, foi um ano direto. Então a gente ganhou a carona do programa de rádio, sem pagar nada, por conta de uma ação simples, que foi panfletar doutrina espírita, sem medo. Eu já, muito na cara, como esse cara de pau, né? Pessoas rasgando na minha frente. Tinha uma pessoa fora da rádio, quando foi, com uma pedra. Falou assim, espera, não pode sair não, porque tem uma pessoa lá fora com uma pedra esperando você. Por quê? Porque você fala o espiritismo. Ele não gosta, Senhor. Até isso. Eu esperando, o Senhor foi embora e eu saí. Né? Então, a gente já vivenciou cada coisa, mas é isto. A gente precisa, eu sinto assim, a gente precisa levar para fora, né? Levar para outros.
Tem internet, que é genial. Vamos fazer a coisa agora em inglês. Isso é que assim fico pensando. Hoje, graças à internet, se populariza mais, mas principalmente você panfletar. Os testemunhos de Jeová, eu acho assim, muitos criticamos, né? Mas eu estou de parabéns, porque quantas pessoas não chegam a Jesus por meio deles com os folhetinhos, com os papelzinhos, né? E eventos públicos, principalmente, acho que ajudam demais. Pronto, falei. Mamãe, falei, muito bem. Mas uma coisa que você está falando, vocês faziam em espanhol, um dos maiores problemas que nós temos aqui na Inglaterra é que a maior parte das pessoas que têm grupos não fazem inglês, é tudo em português, porque tem que ajudar o pessoal brasileiro. E é assim uma batalha para você fazer qualquer coisa aqui em inglês, porque dentro do próprio movimento as pessoas não gostam muito. Então a gente tem, por exemplo, um grupo pequeno em inglês que você não recebe absolutamente visita de nenhum outro grupo. Ninguém vem no teu grupo, porque o teu grupo é em inglês. Então, não tem aquele apoio que a gente precisava para fazer o grupo crescer mais e tal. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, apesar do grupo ser pequeno e tudo, você tem uma coisa tão grande de pessoas de todos os países que vêm, ficam um tempo, às vezes vão embora. Seja como for, eles levam uma mensagem. Então, eu acho que um dos problemas do movimento inglês, do movimento aqui, é porque é o movimento brasileiro dentro da Inglaterra. Inclusive, por exemplo, às vezes vêm ingleses e as pessoas dizem para ele, você precisa aprender a falar português. Já aconteceu isso várias vezes com gente que eu conheci, inclusive. Como que eu tenho que aprender a falar português? Você está no meu país, sabe? Então, isso é um dos problemas que o movimento não cresce. Porque se o movimento espírita crescer aqui, na Inglaterra, vai tomar conta do mundo. Sim, eu também aposto isso. O dia que tanto ingleses como americanos conhecem o espiritismo, mudou o planeta. Assim, quando eles sintam o espiritismo dentro, né? Agora, o que eu tenho visto também nos Estados Unidos, que o problema é semelhante, né? O idioma, né? Muitos brasileiros lá, né? Mas o detalhe está em que eu acredito que no começo é lógico e natural falar em português, porque todos viemos, a maioria veio da América do Sul, fala em português e tal, e precisa o português. Mas a gente tem que ter a noção que a tarefa é com a língua e o idioma aqui. A tarefa é com os nativos, né? É uma tarefa lenta, mas a gente tem que pensar de qual é o melhor método, meio para atingir essa população. Eu sou designer e também estudo um pouquinho de publicidade. Então, quando você vai lançar um produto, que seja este, ok? Nosso produto é o Espiritismo, mas vamos supor que vou lançar esse produto. O primeiro que eu preciso saber é fazer uma análise de mercado. O que as pessoas têm interesse, né? Isto aprendi em Lima, no Peru. Morava num apartamento, no andar de baixo, tinha uma senhora que trabalhava com análise de mercado. Sabe como fazia? Ela colocava no apartamento, de um lado tinha uma janela, que era aquela escura, que você acha que é um vidro, mas tem pessoas por trás. Não sei se já viram nos filmes, na polícia também tem isso, né? Um vidro, né? Então, o que acontecia? Na parte da frente, tinha as pessoas que se sentavam, conversavam, e de trás, os donos das empresas, né? Porque o que ela fala é que o grande problema está nos donos das empresas que têm uma ideia fixa, mas enquanto não vem o público, né? Eles não mudam o pensamento. Então, por exemplo, ela me contou uma experiência e eu fui a ver como é que funcionava, é bem interessante, né? Então, ela trouxe várias pessoas da rua, se sentaram e colocaram, conversavam aí, ela perguntava às pessoas e os donos das empresas de trás daquela janela, né? Observando, né? Então, olha que detalhe, por exemplo, eles perguntavam qual é o maior, a grande dúvida, qual é o maior inimigo do refrigerante? Então, pensava, é a água, não sei o quê, ou a limonada, é o suco e tal, né? E, na verdade, eles descobriram que o maior inimigo do refrigerante, tá? No verão, por exemplo, é o sorvete. Né?
olha que detalhe. As pessoas falam, se você tem tanto dinheiro, o que você preferiria? Um refrigerante ou um sorvete? Um sorvete, sorvete, sorvete. E os donos das empresas ficavam chocados, porque eles não faziam ideia, mas é o público que manda. Então, o que eles começaram a focar é que a propaganda deveria ser focada para substituir o sorvete pelo refrigerante, ou, enfim, o que eu estou querendo explicar aqui é que somente a gente escutando o público, a gente entende o problema. Se a gente não traz 2, 3, 5 ingleses e conversa com eles e escuta o que eles estão querendo, né? A gente vai encontrar, por isso que a gente não está conseguindo atingir esse público. Porque talvez o interesse deles é em outra área e a gente está batendo em outra. Né? A doutrina é fantástica, atinge todos os níveis do conhecimento humano. E às vezes a gente só está em 1 ou 2, mas tem outras linhas. Né? Ideal seria isto: chamar vários amigos ingleses, 10 minutinhos, nos sentar com eles, né? E perguntar assim: olha, nós conhecemos uma filosofia que fala isso e isso. Qual seria seu interesse? Que eles começassem a falar, para a gente ouvir, né? Olha, imagina, eu estou chutando aqui. Será que tem aparelhos que comprovam isso? Será que tem, porque penso que o público mais ocidental gosta mais da parte cientista ou de fenômeno, ou talvez outras coisas, né? Mas escutar, uma vez você escutando o teu público, você consegue detectar as necessidades dele. Então, isso aconteceu comigo. Com esse material do Evangelho Fácil, eu detectei que meus filhos, lendo um livro denso, jamais iam ir ao Espiritismo. Né? E os livros infantis são muito, assim, para nenéns, também não vão. Então, a gente precisava de uma coisa intermediária. Por isso foi com infográficos, com material assim curto. Rapidamente, eu conto a experiência do... Tá. A minha experiência com meu amigo na faculdade. Meu amigo que me acompanhava a todo lugar na faculdade, mas ele não queria ler nenhum livro espírita. Então, era espírita de forma auditiva. Só eu falava, né? Mas ele não queria ler. Aí um dia eu apresentei um livro, eu não vou falar o nome, né? Mas eu passei o livro e ele pegou e falou, quando viu o grossor do livro. Não lia, e ainda um livro grosso. Ele fez assim. Aí pegou, primeiro grito quando viu o grossor do livro. Ele viu, que foi? Não tem um desenho. Eu queria ver o desenho, não tem. E depois, terceiro grito, qual foi? As letras são pequenininhas, né? Aí eu disse, mas é assim que são os livros. Não, sabe o que Luiz me devolveu? Eu vou esperar que saia o filme. Quando sair o filme, aí eu vejo. Aí eu saquei na hora. Tem um público grande que não tem hábito de leitura. O livro tem que ser mais magrinhos, letras grandes e cheio de imagens. Aí que foi essa proposta, né? Foi daí que você começa. Daí começa cheio de imagens, textos curtinhos, fonte grande, né? E livros curtos. Aí que já fica grave. Lembrei disso com meus filhos, né? 11, 12, 16, 15. E aí foi. E eu percebi depois, na prática, muito adulto, foi pensado em adolescentes. Mas na prática, adolescente jovem, né? Mas na prática, adulto também. Muito adulto não tem prática de leitura. Até porque reencarnatoriamente, talvez seja a primeira encarnação que estamos lendo. Ou segunda, né? Não temos hábito de leitura milenar. Né? As novas gerações já leem mais rápido, porque já é a segunda encarnação que leem. Então, há muitas coisas aí para pensar. Daí, deixa eu voltar aqui. Luiz, eu acho uma coisa importante de falar, quando você fala nessa coisa do que as pessoas que não têm hábito de leitura necessitam desse primeiro contato. Mas é um primeiro contato, o objetivo não é substituir as obras básicas, as obras sim. É como se fosse uma carta de apresentação. Quando a gente montou esse material, a proposta era Espiritismo em 1 hora. Qualquer pessoa acima de 11 anos, em 1 hora, possa ter uma noção do Espiritismo. Depois vamos no centro, depois lê outros livros, mas qualquer pessoa em 1 hora ter uma noção assim, do item espírita. Por isso que somente são 20 ilustrações. Não pode ser mais que isso, senão quebra a proposta. Né?
Uma vez que já começa a tomar gosto, aí já vai um livro grosso, vai outro. Mas é o convite, um pouquinho. Despertar, né? É isso. Né? E é muito interessante, né? Porque assim como essa proposta, tem outros materiais, né? A gente estava lá na Itália e a gente fez uma exposição, tinha duas meninas muçulmanas, né? Que estavam participando e elas ficaram super interessadas do material nosso, né? Elas até pediram. Eu achei lindo isso, né? Porque as garotas de 12, 15 anos interessadas no conteúdo. Eu fico pensando, se a gente consegue atingir corações dos nossos irmãos islâmicos, né? Também dos nossos irmãos que às vezes simplesmente não estão com... Mas é como a gente apresenta. Então, aí o desafio, né? Uma experiência muito bonita, já o tempo agora se vai acabar, mas nos Estados Unidos eu vi uma tarefa bem legal. Eles alugam também uma sala, na verdade duas. Numa ficam os adultos e em outro lado ficam as crianças, né? Então, quando termina a palestra, 45 minutos, né? As crianças também tomam aula lá dentro, né? Eles destinam 5 minutinhos para todas as crianças saírem, escolhem duas delas e eles vão contar o que aprenderam lá dentro. Então, duas criancinhas vêm e falam, olha, hoje aprendimos o perispírito, que é isso, e não sei o que, outras coisas. Do jeitinho delas, né? É muito legal, porque você percebe como em suas palavrinhas simples são espíritos bem mais velhos que a gente, né? E conseguem captar nas palavrinhas deles, né? E aí, depois dos 5 minutinhos, todos os adultos, os pais, todos batem palmas para eles e tal. Eu achei tão genial, porque isto permite duas coisas. Primeiro, valoriza quem trabalha com as crianças, os evangelizadores principalmente, né? 2, valoriza as crianças também. 3, torna o grupo espírita como uma família única. Não que criancinha e o adulto como se... Não, todos somos espíritos. Estão aprendendo em níveis, né? E 3, você aprende com as crianças. Porque o jeito como elas falam, né? Você percebe como eles assimilam até melhor que muito adulto, né? Então, essa é uma das dicas para integrar, né? E nos Estados Unidos também, há uns poucos meses, foi elaborado o primeiro congresso de jovens espíritas americanos. Somente jovens americanos, 40. Gente, é um sucesso para eles, né? 40 jovens que são americanos, filhos, lógico, de brasileiros e tal, mas já são nativos. Já. Gente, é interessante porque todo o evento foi um sábado e domingo, todo o evento, nenhum adulto participou, nem para a prece de abertura. Tudo foi feito por eles. E eles fizeram a prece, fizeram o evento, coordenaram a formação do congresso jovem, né? E é interessante porque o jovem, criança também, mas funciona mais na prática. Então, teoria e foi logo na prática. Então, a teoria foi propostas dos jovens, como o espiritismo pode ajudar a sociedade, né? Fizeram uma espécie de uma ONU, né? Se juntaram, montaram vários itens. Quais são os itens que os jovens têm interesse em tocar, né? Aí colocaram vários itens, né? Suicídio, igualdades, enfim. E aí, desses itens, eles se juntaram e fizeram as propostas. O que fazer? Aí se reuniram na segunda etapa, várias salas, e eles elaboraram um Instagram, uma página no Instagram para falar de arte e jovens, arte espírita, né? Espiritualidade. Né? Ninguém teria tido esse pensamento, porque ele falava, nós fazemos material artístico, mas onde a gente mostra? Então, aí vamos fazer uma página na internet. Não, a gente quer um Instagram, porque como o jovem fala, Instagram. Então, eles montaram um projeto de fazer uma página no Instagram, inclusive o nome chamava-se, como é? God, Arte de Deus, Art of God, uma coisa assim, se não estou errado, né? Arte de Deus. O próprio jovem falava Arte de Deus, a gente fala assim, você não quer um outro nome, não sei o que, não, Art of God, a gente acha que deve ser um nome. Outro grupo montou uns jogos de, como chama-se? Palavras cruzadas, seria isso, né? Sim, crossword, né? Crosswords. Eles montaram, achavam que isso é um projeto. E assim cada grupo foi montando.
direto na prática, né? E no dia seguinte fomos todos uma atividade numa praça onde tem várias pessoas que não tem moradores de rua, né? E todos os jovens fizeram pacotes com material, cantaram e entregaram a eles material de saúde, chamaram médicos, pessoal da área dental, e tudo foi feito uma atividade, vamos chamar assim, social. Inclusive teve um morador de rua que foi lá, todos eles fizeram prece, foi muito interessante. Tudo feito pelos jovens de 11 até 20 anos, todos eles, né? Então eu achei assim, cara, isto é muito legal, né? Parece que é um segundo momento, né? Mas o primeiro momento tem que ser feito, né? Aí, o desafio, material em inglês, né? E abrir as portas aí para nossos amigos ingleses. E ver a necessidade, como você falou, acho que esse ponto que você fez é super importante, ver a necessidade do povo, do que eles precisam. Porque geralmente a gente pensa, Brasil e tudo é igual no Brasil. E por isso que o pessoal vem, não relaciona com as necessidades dele, porque é muito brasileiro aquilo, de certa forma, entendeu? Então o pessoal vem, frequenta um pouco, depois abandona, porque não responde às necessidades. Mas veja bem, a necessidade do povo é fundamental. Na Itália, tem uma região da Itália, e que eu já sabia, é que tem muitas pessoas italianos interessados na transcomunicação instrumental. Muitos, e as melhores mensagens captadas do além por gravadores é nessa região da Itália, que é na parte de Veneza, essa região Pádua, aquela região, tem muitas pessoas que estudam transcomunicação e são italianos, né? Poxa, por que a gente não entra em contato com eles? Vamos nos somar, né? Aqui na Inglaterra eu tive contato até comentei aqui, com um médium inglês que nem sequer sabia que existia centro espírita. Ele tem 2 livros até psicografados, né? E ele parece que tem um programa de rádio e ele está desenvolvendo um aparelho para captar imagens dos espíritos, né? Então, gente, é por aí que eles estão chegando, porque a gente não se aproxima com essas pessoas, né? Eu que estou lá no Brasil tive contato, imagina, e aqui nas casas, quem sabe se não tem outros técnicos? Sabe por que está acontecendo isso? A informação que nós temos é que no mundo espiritual estão já desencarnando muitos engenheiros ou pessoas da área de tecnologia. Eles, quando desencarnam, querem se comunicar, mas precisam pessoas encarnadas que conheçam também de tecnologia para começar a inspirar e fazer as comunicações. E geralmente na casa espírita não tem especialistas muitos. Ou simplesmente a casa espírita também relega os aparelhos. Mas existe, somente na Inglaterra, de forma geral, não existe uma intenção dos grupos de se fazer uma educação espírita. Existe a intenção de se doutrinar. Então, a presença de um nativo, a presença de uma pessoa que não fala a língua portuguesa, as pessoas querem enfiar os livros de Kardec, que são livros muito bons, muito instrutivos, mas livros chatíssimos, só mesmo para pessoas que já têm um amor no espiritismo, ou, conforme você citou esse médium, eu falo categoricamente que no atual momento em que a gente está passando, ele não é bem-vindo no movimento espírita porque ele não fala de Kardec. Então o movimento espírita tem um certo repúdio por tudo aquilo que é fora de Kardec. Buda, nossa, não pode falar em Buda porque a reencarnação de Buda, os animais reencarnam, são paradigmas que só reconhecem o Kardec e não valorizam o aspecto científico do espiritismo. Então, não, nós estamos negando o Cristo. Não, nós estamos falando a língua local. Os maiores cientistas dentro da doutrina espírita que nós temos são da Inglaterra e da França, mas eles não são valorizados. Eu te falo daqui na sua próxima visita, qual foi o approach com esse médium que está desenvolvendo pesquisas e qual vai ser a aceitação dele do mundo espírita. Não, ele não é kardecista, então não pode. Como se fôssemos nós que detêssemos todo o conhecimento. Eu ouvi uma vez, eu não canso de repetir, quem conhece o Evangelho é que tem a obrigação de o divulgar, não quem não o conhece.
É muito interessante porque o momento é muito delicado, né? O planeta está vivendo um momento de transição. Estamos muita gente encarnada aqui no planeta. Nunca antes a Terra, a gente falava, teve tanta gente encarnada. Na época de Kardec era 1 bilhão, hoje somos 7 bilhões. Jesus. Em 2050 vai ser 10 bilhões. Nunca a Terra teve tanta gente encarnada. Então temos espíritos que não reencarnam desde a Idade Média, outros desde há 2000 anos e outros de 1, 2 séculos. Né? Está todo mundo encarnado agora. Isso fez caldeirão. Quem teve chance Está teve tudo aqui na Inglaterra. de todo quanto lugar do mundo e todos são encarnados. Então, a gente tem que ter muita prudência. Realmente, a informação de Kardec é fundamental para nós espíritas, é nossa base, né? É nossa base sólida. Agora, Kardec era muito mente aberta. Com Kardec foi o começo da revelação, não foi o fim. Muitas pessoas pensam que acabou Kardec e terminou o Espiritismo. Não, Kardec abriu as portas, porque qualquer ciência começa, ciências não terminam. Então, você vê Galileu Galilei, começou a astronomia. E a partir daí nós vemos astros, cometas, estrelas, galáxias, e agora temos muitas galáxias. Galileu só viu algumas coisas com seu precário aparelho, mas foi o começo. Igual a medicina, né? Hipócrates começa a ciência. Ciências não terminam. Com a doutrina espírita, é uma ciência do espírito. Começaram as pesquisas, os princípios Kardec deixou. Aí vem mais informações e mais. Né? Eu penso que, entrando em contato, não somente com esses médios, pesquisando esses fenômenos, ampliando, entenderemos mais o pensamento local. Né? Entenderemos mais por onde pega. Assim como tem um médio, pode ter 2, 3, 5, 10 ou pesquisadores, né? Que a nosso jeito, vamos chamar sul-americano, até brasileiro e tal, né? Nosso jeito é muito amoroso, muito evangélico e é lindo, né? Mas tem outros jeitos também de pesquisa. A doutrina espírita atinge todas as áreas do comportamento humano, todas as áreas, né? Pode ter biólogos, zoólogos, pode ter historiadores, pode ter pesquisadores, né, cientistas, enfim, tantas áreas, né, que podem aos pouquinhos se aproximar. O tempo, agora sim, já 2 minutos para fechar. O que eu queria comentar é o seguinte, veja este detalhe. Na minha cidade, em Arequipa, no Peru, tem um italiano que foi morar em Arequipa. Casou-se com uma peruana, né? E ele muito gosta do mundo espiritual, né? Já viu no solar, enfim. Mas ele não frequenta o centro espírita. E ele disse, olha, eu não consigo ir no centro espírita porque o jeito aí, eu quero outra informação e o centro anda muito lento, eu não consigo me adaptar. Mas eu tenho gosto pelas informações espirituais. O que esse italiano fez? Ele é da região de Veneza. Ele viu na internet que muitos italianos estão fazendo transcomunicação. E ele gosta de aparelhos. Então ele detectou, viu um aparelho, né? E hoje diz que o melhor aparelho para gravar os espíritos é o celular mesmo. Ele já comprovou. Então, os transcomunicadores detectaram o seguinte. Você coloca um som em formato neutro, aquele que pode ser feito com rádio em neutro, pode ser white noise. Noise, ok. White noise. White noise. Um som branco, né? Bom, a questão é, os transcomunicadores italianos detectaram que o som do chuveiro, aquele que cai, ou de um tubo de água de torneira, ou um ventilador, né? Aquele som, você faz uma pergunta ao mundo espiritual, 30 segundos, grava, faz outra pergunta, grava, depois leva essa informação no computador, limpa o som, tem uns softwares que permitem a limpeza e às vezes vem mensagens. Então eu conheci esse italiano e me falou, Luiz, eu consegui resposta. Eu não acredito. Ele me mandou, é impressionante. O sotaque, a voz vem, voz feminina, voz masculina, voz em sotaque espanhol da Espanha, em italiano. Né? E eu fiquei impressionado como ele está conseguindo isso. Ele falou, gente, estou conseguindo. E ele me disse assim, Luiz, alguma dica? Vamos fazer o seguinte, né? Pergunta aí, já que você está conseguindo algum contato,
porque são frases curtinhas, palavrinhas curtinhas. Pergunta aí aos espíritos que estão ajudando nessa técnica, né? Qual o melhor meio para melhorar a comunicação? Ele foi lá, bem legal, porque eu no Brasil, ele no Peru, né? Italiano no Peru, né? Ele foi perguntar aos espíritos qual o melhor meio para conseguir ampliar a comunicação. Água, né? Fechou, foi no computador, limpou, escuta a resposta. Me mandou o áudio, resposta dos espíritos foi Allan Kardec. Eu fiquei chocado e ele ficou chocado. Gente, o próprio espírito, e ele é adverso um pouco a Kardec. Kardec não, você estuda no centro. O próprio espírito mandou estudar Kardec, né, para melhorar o sistema de comunicação, né? Isso estou contando assim como experiência, porque ele mesmo falou, não, eu não quero ir no centro, e ele começou a gravar, e aí vem o que os espíritos nos ensinam. Ele gravando, começou também algumas mensagens a receber assustadoras, até gargalhadas feias, né? E ele também levou um susto, mas eu estou te falando, porque a sintonia é o que nos ensina a doutrina espírita. Porque uma coisa é você ter a captação do fenômeno, mas aonde você vai captar? Né? Se você tenta uma vida melhor, uma vida mais equilibrada, mais luminosa, tua sintonia vai captar a frequências melhores. Né? Aí que vem a importância do Evangelho. Onde que nos ensina para captar bem, né? Melhores mensagens. Né? Então, tudo isto é somado, por isso que o conhecimento espírita te dá as noções. E a situação, a possibilidade de ter irmãos aqui, dessa cidade, que não sabemos que outros caminhos pode tomar. A gente não tem ideia. Né? Pode ter aqui pesquisadores, alguém que diz, puxa, pode ser por aparelho, alguém que pode desenvolver, outro talvez tenha interesse em pesquisa, em mil áreas. Né? E esse caso aqui comentei porque é um amigo italiano, e lá na Itália eu sei que está aumentando. Na América Latina, a Argentina é o país com mais influência italiana, sim? Talvez maior. E na Argentina estão se recebendo várias mensagens de transcomunicação, gravações mais longas, já de 1 minuto, né? Então, e as coisas estão assim, ampliando, por pessoas que não são espíritas, né? Então, qual seria o caminho? Já agora sim, o tempo voou. Mas, tem uma pergunta? Sim. Eu queria perguntar, há projetos para trazer o seu trabalho para a língua inglesa? Nós temos já 6 livros nossos em inglês. A Conselho Espírita Americano, a Federação Espírita dos Estados Unidos, já traduziu 6 deles. Agora seria só você tem aqui para... Você trouxe para vender? Trouxe um único que a Jussara, ela traduziu. Mas eu acho que pela Amazon dá para imprimir e pegar. Às vezes, pela Amazon, se você compra no Kindle, é mais fácil de trazer, porque em papel é caro demais. Não, mas eu acho que não é tanto não. Como são magrinhos, né? Não ficou tão caro não. É questão de pesquisar, mas 6 deles já estão em inglês. E a gente pretende ter mais. Mas você sabe uma coisa, curiosidade só. Os maiores descobertas científicas do século XX foram o Marconi, o Baird, que descobriu a televisão. Eles estavam fazendo pesquisas para inventar aparelhos para contatar o mundo espiritual. Passou um programa uma vez na BBC sobre isso, que em realidade ele queria trazer imagens do mundo espiritual, acabou inventando a televisão, o rádio, porque ele queria sons do mundo espiritual e várias outras coisas. Essa é a intenção. Oliver Lodge. E eu fico pensando, aqui na Inglaterra tivemos Sir Arthur Conan Doyle, né? E nós tivemos William Crookes. Oliver Lodge, Oliver Lodge was a scientist. E aqueles pioneiros que foram do final do século XIX. As guerras mundiais meio que na Europa em geral apagaram, né? Mas talvez os espíritos estão prestes a reencarnar, ou talvez alguns deles estejam encarnados. Já esteja aí. E a gente nem sabe, né? Porque nesse momento crucial, todos em massa estão reencarnando. E eu lhes falo, esse último período de 2020 a 2050
esse período, começam a reencarnar massivamente espíritos para incentivar os conhecimentos espirituais, dentro do movimento espírita como fora, né? Porque em todos os lugares isso vai acontecer. Então, muito olho com os filhos, netos, os meninos que estão chegando, porque muitos já vêm com mediunidades mais ampliadas, muitos já vão começar a ver, como vimos na imagem, com o Evangelho dentro, com conceitos novos de espiritualidade, que a gente vai ficar chocado, né? Como é que já vem espíritos para preparar esse novo estágio que a Terra vai entrar. Daí a importância de levar o material em inglês e divulgar ao máximo. Isso é importante. Tem a pergunta que eu ia fazer sobre material em inglês, você já respondeu. Temos por agora 6 livros em inglês, né? Quem sabe amanhã, mais tarde, tenhamos outros. E né, levar a arte levar o espiritismo através da arte é um grande caminho, né, Luiz? Sim. Por exemplo, o trabalho do nosso amigo Florencio Antão, que deve vir, parece em janeiro, né? Janeiro, final de janeiro. Então, Ele está é um trabalho que é assim, para muitas pessoas assistirem, verem, não só entre os espíritas, né? E aí, que seria legal que todos se unissem, fizessem cartazes, material na internet, convidar amigo do amigo do amigo. Gente, em Lima, no Peru, Florencio estava chegando, o grupo espírita da minha mãe, são 10 pessoas. E a meta foi 10 pessoas, temos um local para 100, mas o grupo só são 10. A meta foi, cada pessoa vai trazer 10 peruanos. E nós conseguimos 100 lá, 100. Né? Em Arequipa, o grupinho também é pequeno, mas não conseguimos colocar 80 pessoas lá. No Chile. Olha, no Chile. A gente levou a Florencio pela primeira vez ao Chile e não conseguiam espaço local. Sabe onde conseguiram? Na loja maçônica. Os maçons falaram, nós damos local, uma sala para 70 pessoas, mas a condição é que 40 vagas vai ser para os maçons, 30 para os espíritas. Tudo bem. Ótimo. Gente, os maçons ficaram impressionados, né? 40 maçons e Florencio pintando aí 30 espíritas. Né? E eu vi pela primeira vez um fenômeno que não tinha visto. Os espíritos pintando com os cotovelos, quadro, diretamente aqui, pintando com os cotovelos. Que com os pés eu já tinha visto, mas cotovelo é a primeira vez. Então, isto é fantástico, né? Mas são coisas para levar para o público. Experiências como com Florencio ou outros, únicas. Porque eu fico pensando, o dia que os espíritos reencarnassem, ou a mediunidade de pintura for embora, a gente fica com bem poucos elementos, né? Mas devem surgir outras mediunidades e tal. Mas se a gente tem isso nas mãos, o evento que vem em Florencio, a gente tinha que colocar 3.000 pessoas aqui. Estou exagerando. Mas é um fenômeno real, autêntico e ao vivo. E conseguiria, porque é o tipo de coisa que as pessoas inglesas ainda têm muita coisa assim com o fenômeno. Então esse seria um tipo de coisa que viria muita gente. Mas a propaganda da gente é sempre... Não, a gente tem que fazer propaganda para todos os ingleses, cada um, eu vou trazer 10. Eu não sei como a força, mas eu vou trazer 10 ingleses. E outra coisa, a dica que eu dou, depois de um grande evento, os centros em conjunto deveriam se organizar e dizer, vai começar um curso de 2 meses no nosso grupo espírita, já com folhetos, com todos os endereços. As pessoas que chegam lá, muitos ficam impactados, impressionados ou sensibilizados. Seja entregado aqui, vai começar, próxima semana começa um curso de 2 meses. Todo mundo vai para os centros, para trazer esse povo, porque esse é o momento chave. Você faz um evento, chama a atenção e logo depois você passa, vai ter um curso. Todos os centros começam um curso. Por quê? 2 mesecinhos. Né? Uma observação, a gente estava conversando mais cedo e ela comentou que, acabou de comentar, que o público inglês tem muito interesse ainda pelo fenômeno. Assim como nós vimos na França, na Itália, e muitos de nós espíritas, principalmente no Brasil, temos um preconceito com essa questão, porque achamos que a gente não precisa mais do fenômeno, porque nós estamos numa outra fase. Só que o espiritismo no Brasil começou a se desenvolver num certo momento, agora pode até estar em outra fase,
mas nós temos que respeitar o momento que o país onde nós estamos está também e reconhecer isso. Isso é a minha opinião. Até porque Kardec, como é que a gente vai ter preconceito quanto ao fenômeno se as pesquisas do Kardec começaram por conta dos fenômenos? Né? Se não houvesse os fenômenos, eu não teria começado a investigar, a pesquisar e a deixar essa doutrina linda e codificada do jeito que a gente tem. E se a gente também não vê esse aspecto interessante dos fenômenos, nós estamos negando totalmente o livro dos médiuns. Exatamente. Porque só a mediunidade de psicografia é a que importa. As outras mediunidades, as pesquisas com efeitos físicos, pararam. Com exceção que o Anton está fazendo algumas no Brasil, mas existe um preconceito. Ah, não, o espiritismo tem que te tocar pelo coração. Sim, o meu ele toca, porque eu conheço o Evangelho. E quem não conhece? As pessoas precisam conhecer. Mas eu acho sim que não é uma coisa, isso é mais importante que aquilo outro. Eu pessoalmente acho que o problema é nosso. Nós temos medo. A gente não estuda o suficiente a doutrina. Esse que é o problema. Nós espíritas não estudamos o espiritismo, os livros do Kardec, como tem que ser estudado. Não tem que ser isso, tem que ser aquilo. Você não pode trazer outra informação porque não pode, porque está ali. Você fica naquilo. Quando que aquilo é livro de luz, é livro para o universo, para 200, 300 anos na frente da gente. Nós não estudamos o suficiente. Então a gente tem medo das coisas. Tem pessoas, por exemplo, aqui na Inglaterra, eles realmente têm essa parte mais científica e tudo bem. Ao mesmo tempo, nós tivemos uma feira no mercado. Nós vendemos mais livros, porque eu ficava lá todo domingo nessa feira, mais Evangelho segundo o Espiritismo que Livro dos Espíritos. Porque as pessoas, qualquer que seja o país, eles perdem gente que eles amam, tem problema de relacionamento, tem medo de perder emprego. A gente vive nesse mundo cheio de medo, de diferenças, de um monte de coisa. Aqui na Inglaterra, por exemplo, Londres especialmente, é um universo aqui dentro. Tem gente, você não ouve mais inglês na rua. São todas as outras línguas menos inglês. Então, nós temos que sair de nós. A gente tem que parar de ser medroso e levar para as pessoas as coisas. E aceitar que ele talvez não vai aceitar daquele jeitinho que a gente tem, mas você não tem que falar, Jesus, a pessoa tem medo de Jesus. Não, as pessoas entendem Jesus. Eles têm um conhecimento de Jesus. Nós temos medo de falar de Jesus porque a pessoa não vai vir mais. Não, temos que ser quem nós somos. Eu acho que a maior parte do problema não existe união nos grupos, não existem. Cada grupo é exclusivo. A gente não tem, por exemplo, um trabalho como hoje, que une todos os grupos, porque os grupos estão fazendo coisinhas aqui, outra coisinha lá. É muito difícil fazer nunca eu acho que aconteceu um movimento que é todo mundo junto. Esse é um dos grandes problemas. É o problema dos espíritas medrosos, que têm medo de sair e são exclusivos. Porque nós somos melhor que os outros. O meu grupo é melhor que o seu. O meu espiritismo, que eu aprendo, o livro dos espíritos, o meu grupo é melhor do que o grupo do teu. É absurdo, mas é a realidade que a gente confronta, entendeu? Então, é a questão de união, é a questão da gente se unir mais, estudar mais e levar para sair a humildade, aprender a ser humilde. E é muito difícil. Mas vamos. Sorry, desculpe. Ok, não, ok. Vamos, agora se o horário nos deu, os amigos estão online. Obrigado aí pela paciência. E obrigado. finalizamos. Obrigado mais uma vez. Obrigado.